E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de biologia. Vamos continuar nossas aulas, ainda dentro do reino das plantas. Hoje falaremos das gimnospermas. Já falamos das briófitas e das pteridófitas. Hoje falaremos das gimnospermas. Certo, gente? Um grupo de plantas mais evoluído do que as anteriores. Quanto mais avançarmos nas aulas, mais espécies, mais complexidade vamos encontrar nesses indivíduos. Aqui os principais representantes, tá, gente, do grupo das gimnospermas. Nós temos os famosos pinheiros, né, gente, as sequoias, ciprestes. Os pinheiros, né, gente, é o que mais a gente ouve falar e é o representante mais famoso, eu diria assim, mais notório dentro desse grupo, os pinheiros, né? Aqui, por exemplo, na nossa região do Paraná, né, nós temos os pinheiros do Paraná, por exemplo, tá? Vivem preferencialmente em ambientes frios e temperados. Então, veja, em todo tipo de clima, né? Lembra nas briófitas, nas pteridófitas, né? Gostavam essas plantas de ambientes úmidos e sombreados. Aqui nós vamos ter ambientes frios e temperados, né? Que vocês vão encontrar na região sul do Brasil, por exemplo, certo? Um bioma diferente, aquele bioma lá que vocês estudam em geografia, por exemplo, a mata das araucárias, né? É predominantemente formada por gimnospermas, ok? Essa planta, né, gente, as gimnospermas, assim como as pteridófitas que a gente estudou, possui raízes, caules e folhas. E a novidade em relação às pteridófitas é que as gimnospermas também possuem sementes. Porém, são sementes nuas, ou seja, sementes que não estão protegidas pelo fruto. Aqui nós temos uma planta que ela tem a semente, mas ela ainda não tem o fruto protegendo essa semente. Gimnospermas não tem frutos, tá, gente? Tem sementes. Sementes essas que são nuas, desprotegidas. Daí o nome, né? Gimno vem de nua, esperma vem de semente, uma semente nua, ok? Possui vasos condutores também, né, gente? Assim como as pteridófitas, as gimnospermas também têm vasos condutores de seiva, né? Que são os principais vasos, o xilema e o floema. Lembre que lá nas briófitas, as primeiras plantas que a gente estudou, aquelas não possuem vasos condutores de seiva. O transporte de suas substâncias, seus nutrientes, oxigênio, etc., é feito de célula a célula, né? Normalmente por difusão. E aqui não, nas pteridófitas e nas gimnospermas, né, a seiva circula pela planta através dos vasos condutores. Aqui, né, gente, uma ilustração mostrando para vocês um pinheiro, aqui o pinheiro do Paraná, né, muito comum na região do Paraná, na região sul do nosso país. Aqui é uma sequoia, né, gente, veja uma árvore gigantesca, inclusive só vemos aqui um pedacinho dela, né, sequoia que não é típica aqui do Brasil, né, a gente vai encontrar essas aqui em regiões, lá na região norte, né, na verdade, não na região norte, né, melhor dizendo, tá? No hemisfério norte, principalmente lá no Canadá, Estados Unidos, a gente encontra bastante essas sequoias, tá ok? Aqui, gente, mais um grupo de gimnospermas, né? Aqui alguns ciprestes, né? Um grupo muito, né, encontrado também no hemisfério norte, né? São plantas, né, que dão uma beleza ao ambiente, né? Em muitas praças, muitas cidades também se utilizam. Não é muito nossa realidade, já que nós, né, fazemos parte de um país com pouca educação ambiental e o que nós vemos, na verdade, é a destruição, né, de árvores e não o plantio. Então, gente, são plantas aqui também do grupo das gimnospermas, as ciprestes, tá ok? Vamos seguir? Os órgãos de reprodução da gimnosperma, gente, como vocês vão ver, são os chamados cones, né? Daí vocês ouviram esse nome coníferas, né? Quando vocês ouvirem falar nessas plantas, né? As coníferas são gimnospermas. Elas possuem aqui estruturas chamadas estróbilos ou cones, que são, ó, folhas modificadas.
Tá, gente? Há uma discussão aí, alguns livros vai chamar isso aqui de flores, certo? Mas eu sou adepto do grupo que defende que as gimnospermas não têm flores. Elas têm cones ou estróbilos, que são folhas modificadas. Folhas aqui que vão ter o papel reprodutivo, ok? Aqui, gente, nessas gimnospermas, vocês vão encontrar plantas que são monóicas. O que é monóicas? Elas têm os dois sexos na mesma planta. E dioicas, cada planta com o seu sexo, ou seja, sexos separados, certo? A gente vê as araucárias, por exemplo, né? As árvores lá, elas possuem o que? Uma planta que tem órgão masculino e outra planta que tem um órgão feminino, sexos separados. E essas são as mais comuns nas gimnospermas, as dioicas, tá ok? Aqui vocês podem ver, ó, aquele cone que eu falei, eu também chamado de estróbilo. Esse aqui seria um cone feminino, ou seja, de uma planta, né, feminina, o sexo feminino. E esse aqui é o estróbilo, o cone masculino, certo? Já em outra planta do sexo masculino. E como a gente vai ver mais para frente, uma precisa da outra para reproduzir, tá, gente? Elas vão trocar material genético, né, normalmente usando o vento como o meio de troca dessas informações genéticas. E obviamente dentro, né, começa pelo vento, mas vocês vão ver que lá dentro dessas estruturas é que vai haver, na verdade, a fusão dos gametas para que se forme propriamente, né, um zigoto, um embrião, como vocês vão ver. Aqui só uma ilustração mostrando um cone feminino aqui, gente, certo? Essa estrutura meio arredondada. E dentro desse cone vocês vão ver que vão ser encontrados vários óvulos, também chamado de megasporângios. Mas vamos usar bastante o nome óvulos. Cada, né, bolinha dessa vocês estão vendo aqui, ó, é um óvulo, tá? Que provavelmente cada óvulozinho desse aqui vai formar uma semente, tá? Se tudo correr bem. E essa semente futuramente será uma nova planta, né? Vamos avançar. Que é o cone masculino, geralmente é mais alongado, como vocês podem ver, né? E vamos lá pelo mecanismo, vamos ver como é que funciona a reprodução das gimnospermas. O exemplo que a gente vai usar aqui, gente, é o pinheiro, tá? É a gimnosperma mais famosa. Assim como lá nas briófitas, a gente falou principalmente dos musgos, né? Nas pteridófitas, a gente falou principalmente da samambaia. Aqui nas gimnospermas, a gente fala principalmente do pinheiro, né? Aqui no Brasil, principalmente o pinheiro do Paraná. Vamos lá, gente. Isso aqui é um pouco, né? Um acentozinho, vamos imaginar assim, um pouco, né? Não tão muito cativante, mas vamos tentar lendo devagarzinho aqui e vocês acompanham pelas imagens que a gente vai seguindo adiante. E nos livros, né, gente? Na internet também existem várias outras imagens. Então, gente, o que é que acontece? Ó, os cones masculinos, né, a gente vai estar lá na planta masculina. Vamos pensar aqui numa planta masculina num lugar, a planta feminina em outro lugar, tá? São de sexos separados, né? São plantas dioicas. Claro, como eu já falei, tem plantas que o cone masculino e o cone feminino vão estar na mesma planta, que seria a planta monóica, né? Uma hermafrodita. Nós vamos trabalhar aqui com plantas de sexos separados, dioicas, como nós somos, sexos separados. Aí o que é que ocorre? Os cones masculinos liberam o que, gente? Grãos de pólen. Então, gente, ó, o cone masculino, a função dele é liberar o que? Os grãos de pólen, que são levados pelo vento. Tá, gente? Aqui nós não vamos ter uma participação de insetos, de beija-flores, tá? De morcegos, porque aqui esses cones eles não são tão atrativos para esses agentes polinizadores, tá? Como a abelha, a borboleta, etc. Aqui o forte do transporte de grãos de pólen do cone masculino para o cone feminino será através do vento, ok? Aí o que acontece? Chegando lá no cone feminino, né, gente? Deixa eu colocar aqui a canetinha.
Ó, o cone feminino, né, os grãos de pólen estavam no cone masculino. Viajou pelo vento, chegou lá nos cones femininos, né, aquelas estruturas meio redondadas lá nos cones femininos. Aí lá dentro desses cones vão ter o que, gente? Óvulos, né? Aquelas bolinhas que vocês viram na imagem anterior. Um monte de óvulozinhos, certo? E no óvulo, o grão de pólen vai chegar no óvulo, vocês vão ver, certo? Na imagem mais para frente eu vou mostrar. Esse óvulo recebe o grão de pólen, o grão de pólen vem pelo vento, chega no óvulo. Aí lá no óvulo o que acontece? O grão de pólen, vocês vão ver, tipo uma bolinha, ela vai germinar no óvulo, tá? O que é germinar? Vai crescer um tubo, um tubinho do grão de pólen vai começar a crescer. É o chamado tubo polínico, que é o que a gente chama de gametófito masculino. Por quê? Porque esse tubo polínico ele tem o gameta masculino, ou seja, o DNA do pai, né, daquele cone masculino lá, ok? Que vai em direção ao arquegônio. Vocês vão ver que o arquegônio é onde está o gameta feminino, tá, gente? Mais para frente um pouquinho vocês vão entender melhor isso. Mas vamos por parte, ó. Grão de pólen vem lá do cone masculino, chega no cone feminino, onde estão os óvulos. Aí lá no óvulo, esse grão de pólen vai formar um tubo polínico. Vocês vão ver na imagem, um tubinho, que é o gametófito masculino, que vai em direção ao arquegônio. Então aqui, vamos primeiramente, ó, esse cone aqui feminino, tá, gente? Visto aqui por fora e ele aqui visto por dentro, ó, com seus óvulos. Aqui não chegou ainda o grãos de pólen, que está vindo lá do cone masculino, lá de outra árvore, de outra planta, tá? Aqui uma imagem já interna mostrando, gente, ó, um óvulo. Vocês viram que existe vários óvulos dentro do cone feminino. Vamos pegar aqui como nosso exemplo um óvulo só. Aqui está o óvulo maduro, ou seja, estamos em época de reprodução, tá? O que acontece? Ó, o grão de pólen, olha aqui, gente, ó, esse tubinho aqui, essa bolinha aqui, ó, tá aqui na cor verdinha, essa bolinha que veio pelo vento, né, gente? Existe, na verdade, vem várias, né, gente? Mas a gente tá pegando esse exemplo aqui de um grão de pólen que chegou onde ele deveria chegar, aqui, ó, na entrada do óvulo, né, que é chamada micrópila. Mas não vamos falar nisso aqui, desses detalhes não, certo? Esse aqui, ó, o pólen, o grão de pólen, olha aqui, ó, esse círculozinho aqui, ele começa a emitir o tubo polínico que eu falei a vocês, ó, o tubo polínico. Vale dizer que esse tubo polínico é o que a gente chama de gametófito masculino, onde está o DNA do pai, ou seja, lá da planta, lá, né, que tem um cone masculino. E o gametófito masculino, que é esse tubo aqui que vocês estão vendo, ele está crescendo em direção ao arquegônio, que é essas bolsinhas aqui dentro do óvulo. Olha, dentro do óvulo existe umas bolsinhas chamadas arquegônios, que é onde está quem? A osfera, que é o DNA da fêmea, no caso aí do cone feminino. Então quer dizer, o DNA do macho, do cone masculino, que vem aqui pelo tubo polínico, vai se encontrar com a osfera, que é essas pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, ó, que seria o DNA da fêmea. E onde é que está guardado esse DNA? Nessas bolsinhas chamadas arquegônios. E isso tudo dentro da onde, gente? Do óvulo. Que por sua vez nós estamos onde? No cone feminino. Então tem um cone feminino. Lá dentro do cone feminino tem os óvulos. E dentro dos óvulos, né, como vocês podem ver, nós vamos ter arquegônios, que é onde estão a osfera, né, que é o DNA da fêmea. E o DNA do macho está vindo aqui, ó, pelo o que era o grão de pólen, né? Que agora a gente está chamando de tubo polínico ou gametófito masculino, tá? Veja que na imagem seguinte, aqui já um pouco avançado, vocês vão ver que lá na frente o que era um tubo polínico, o que era uma osfera, né? Isso aqui vai virar um bebezinho. Isso aqui que vocês estão vendo é um bebezinho já dentro. Veja que as outras estruturas já desapareceram. Aqui houve uma fecundação, um encontro, né, do gameta masculino com o gameta feminino para formar um embrião, que é um futuro pinheiro, né? Veja que dentro dessa semente vai surgir um novo pinheiro, provavelmente.
E veja que a semente, ó, antes de ser semente, era o quê? O óvulo. É uma coisa já para vocês já se ligarem. A semente vem do óvulo, ok? E o embrião que está lá dentro da semente vem de onde? Dessa fusão, desse encontro do gameta masculino, trazido pelo grão de pólen, e o gameta feminino, que é a osfera, que já está aqui dentro do óvulo. Ok? Vamos avançar um pouquinho. No interior, gente, do tubo polínico, aquele tubinho, né, que vai crescendo, um núcleo espermático fecunda a osfera formando o zigoto, como eu falei a vocês. Então, o núcleo espermático, imagine o DNA, né, que vem lá do cone masculino, vai se encontrar com a osfera, que é o DNA feminino. Desse encontro vai formar o zigoto, né, gente, que é a primeira célula que vai dar origem a um novo ser vivo. Assim como nós um dia fomos um zigoto também. E mais uma curiosidade, né, gente, que vários grãos de pólen podem germinar, né, e fecundar várias oosferas de um mesmo óvulo. Então vocês imaginem aqueles monte de óvulos, de oosferazinhas que tinha lá dentro do óvulo. Como vocês podem ver na imagem anterior, né? Aquelas oosferazinhas. Se todas elas forem fecundadas, você vai ter vários embriõezinhos, né, dentro daquele mesmo óvulo, que a gente vai chamar de poliembrionia, ou seja, vários embriões dentro do mesmo óvulo. Certo, gente? Mas o normal não é ocorrer isso, certo? Aqui nessa imagem novamente, imagine vocês, ó, se houver essa fecundação aqui, né, você ia ter vários embriões dentro do mesmo óvulo, ou seja, dentro da mesma semente depois. Isso é a poliembrionia, certo? Como é que forma a semente, né, gente? Que é aquele óvulo maduro, como é que ele vai virar uma semente? Ó, o zigoto formado, lembra do zigoto que se formou, né? Ele vai se desenvolver formando um embrião. Então, o que era zigoto, né? Dias depois vai formar um embrião. No caso aqui, no nosso exemplo, o embrião de um pinheiro. Enquanto isso, o óvulo transforma-se em semente. Então, à medida, gente, que o embriãozinho vai se desenvolvendo lá dentro, o que era óvulo vai se tornar uma estrutura mais complexa, que é a semente, que é como se fosse aí onde a barriga, né, de uma mulher gestante, né, o útero, ou seja, onde o embrião vai seguir seu desenvolvimento até o parto, né, que no caso da semente que o parto seria a germinação da plantinha, né, isso lá no solo. Em condições favoráveis, né, gente, se o solo estiver bom, né, gente, o clima, vários fatores, a semente pode germinar formando uma nova planta, que é o que? O esporófito, que é o indivíduo adulto. Então já quero que vocês percebam isso. O esporófito, né? O esporófito, ele é aquele indivíduo adulto. É o que onde vocês vão encontrar o cone, né? Aquela estrutura lá, o cone masculino ou o cone feminino. É o que a gente costuma ver. É o pinheiro adulto, é o seu esporófito, que é a fase duradoura. Certo? E o gametófito, que vocês viram, que é aquele tubo polínico, né? Ele só vai surgir só para fundir, ou seja, só para juntar o DNA do macho com o DNA da fêmea lá dentro do óvulo e ele vai desaparecer. E o esporófito não, é aquele adulto que permanece, né, gente, durante anos e anos. E está ele, ó, esse indivíduo aqui é o esporófito. É daqui que vão surgir o quê? Se for o cone masculino, né, que tiver por aqui, vai produzir os esporos. Se for o cone feminino, fica esperando a chegada dos esporos, né? Trazendo lá o DNA do macho para começar tudo de novo, que a gente já falou. Ok? Este quem, gente? Que a gente está falando? O esporófito, esse indivíduo adulto agora. Produz micrósporos que se transformarão em grãos de pólen. Aqui não precisa vocês decorarem esses nomes micrósporos, megásporos, isso aqui, sabe, gente, questões atuais, questões que visam, né, o conhecimento técnico do aluno, isso aqui não tem muita importância não, tá? Mas vejam vocês que o esporófito, aquele indivíduo adulto, vai formar o que, gente? Os grãos de pólen, né? Os grãos de pólen que é como se fossem os esporos, tá?
Ou seja, aquelas célulazinhas que irão voar, né, através do vento, até encontrar um óvulo maduro, né? Como vocês viram, já é isso. Então, estes, no caso, os esporófitos, né, a planta adulta, ela vai produzir o que? Grãos de pólen, certo? E também vai produzir o que, gente? Ó, o saco embrionário, onde se desenvolverá os arquegônios, cada um com as esfera. É voltando aquilo lá do início. Aqui a planta já está preparando o que? Um novo cone, tá ok? Com novos o que, gente? Arquegônios, se for no caso um cone feminino, né, gente? Se for um cone masculino, vai produzir o que? Grãos de pólen. Se for um cone feminino que está se envolvendo, uma planta fêmea, vai se formar o que? Que ele está dizendo aqui, ó, o saco embrionário, que é onde vão estar presentes quem, gente? Aqueles arquegônios, que é onde estão que as osferas, ou seja, o DNA da fêmea. Veja que aqui já é a preparação para um novo ciclo que esse adulto vai fazer novamente. Aí vai fechar o ciclo, na verdade fecha para depois abrir de novo ciclo, né? E quando esses cones estiverem prontos, volta para aquilo que vocês viram lá no início, ou seja, o esporo vai sair do cone masculino, viaja pelo vento, chega lá no óvulo. E onde é que está esse óvulo? No cone feminino, né, gente? Então esse esporo que veio lá do masculino vai formar aquele tubinho polínico, tubo polínico, que é o gametófito masculino, que vai o que? Se fundir com o gameta feminino, que é a osfera, que está onde? Nos arquegônios, lá no óvulo do cone feminino. E dessa fusão, vocês viram, vai formar um zigoto, que depois vai ser um embriãozinho, que vai se desenvolver dentro da semente. Semente essa que antes era o quê? O óvulo maduro, estão percebendo? E essa semente, gente, pode ser carregada por pássaros ou cair no solo e formar um novo pinheiro futuramente, tá? Lembrando que essas sementes, muitas aves, né, espécies de papagaios, araras, comem essas sementes, né? Esses chamados pinhões, pinhas, tá? Que são produzidos aí pelos pinheiros. Não confundam com a pinha lá que a gente vai estudar ainda uma fruta, né? A pinha lá que já é outro grupo de planta, pinha, também chamada fruta do conde, que não tem nada a ver com essa pinha que eu estou falando aqui, dos pinheiros, ok, gente? E nada demais, gente, aqui só mostrando onde vão, aqui no cone masculino, que está ainda bem novinho, onde vai começar a se formar, né, os futuros esporos que vão fecundar futuras fêmeas, tá? E aqui seria o cone feminino, ó, mostrando aqui cada bolinha dessa aqui, vocês imaginam que seja um óvulo. E lá dentro desse óvulo está os arquegônios, que são aquelas bolsinhas com as osferas, que é o DNA da fêmea, esperando os esporos chegarem até aqui, ok? Aqui, gente, a estrutura do óvulo maduro, isso aqui irá um dia se transformar numa semente. Veja que aqui nós já temos um saco embrionário, que ele chama essa estrutura toda aqui, ó, como se fosse o útero de uma mulher, aqui dentro que o embrião vai se desenvolver, certo? O arquegônio, como eu já falei, essas estruturinhas, que é onde estão os gametas femininos, certo? E todo esse pacotão aqui onde estão os arquegônios, ó, ele está chamando aqui também de megaprótalo, né, o saco embrionário, que é o gametófito feminino, tá? Mas aqui são detalhes, gente, não muito importantes. E aqui, gente, uma ilustração só mostrando tudo por um outro ângulo. Aqui está o esporófito, que é o adulto, que é o indivíduo diploide, né? Por que ele é diploide? Porque ele vem da união aí de dois DNAs, dois conjuntos de cromossomos. Ele vem lá, lembram? Lá do tubo polínico, né? Do DNA lá do cone masculino, e vem da osfera, né? Que é aquele DNA lá do óvulo, lá dos arquegônios, que é do cone feminino. E dessa fusão surge esse indivíduo aqui, né? Que pode ter, como vocês podem ver aqui, é o cone masculino e aqui o cone feminino. O cone masculino, ó, produzindo grãos de pólen, tubo polínico, núcleo espermático, que é onde está o DNA do macho, né? E aqui na fêmea você tem os óvulos, o saco embrionário, a osfera,
né? E desse encontro aqui da fusão da oosfera com esse núcleo espermático, né? Que vem lá dos esporos, vai surgir a semente. Que se for germinada no solo, der tudo certo, vai formar um novo esporófito, que seria aqui, ó, o pinheiro adulto, que reiniciará o ciclo, né? Vale dizer que nesse exemplo aqui nós temos um macho e temos uma fêmea separada, mas isso pode estar rolando numa mesma planta, desde que ela tenha o cone masculino e o feminino na mesma planta. Ok, gente? Então é isso, gente, né? Vamos parando por aqui. É uma aula um pouquinho delicada. Só para finalizar, vejam uma importante informação aqui para vocês, que é o que eu já falei anteriormente, né? A semente, né, gente, é o que vai guardar o bebezinho. Então veja, o embrião agora ele não precisa mais, né, depender da água para reproduzir. Se vocês prestarem atenção nessa reprodução, veja que vem pelo vento, né? A fecundação ocorre lá dentro dos cones, não precisa de água para os gametas nadarem, como vocês viram lá nas briófitas e pteridófitas. Aqui nas gimnospermas, lembre-se, não há dependência de água para a reprodução. Ok? E por ter a semente, veja, o embrião já pode se desenvolver lá na terra, né, gente? Veja, no chão. Isso traz ao embrião uma grande vantagem, que ele não precisa mais da planta. Uma vez que o embrião está lá dentro da semente, a semente tem tudo que o embrião precisa. Dentro da semente tem carboidratos, tem proteínas, tem ácidos graxos, aminoácidos diversos, que vão nutrir o embriãozinho até quando surgir as suas primeiras raizinhas, o primeiro caule, as primeiras folhinhas, e ele vai, né, aquele futuro pinheiro, vai agora crescer por conta própria, fazer fotossíntese por conta própria, vai, né, produzir seu próprio alimento. Tá ok, gente? Então, é uma grande conquista. Lembre aqui, as primeiras plantas a conquistarem, né, o ambiente terrestre foram as gimnospermas. É o que a gente, se for fazer uma analogia, uma comparação, lá nos animais, seriam os répteis. Né? Tem os peixes e os anfíbios, que dependem de água ainda para reproduzir, como as briófitas e pteridófitas. E aqui a gente chega nas gimnospermas, que lá nos animais seriam os répteis, que conquistaram a Terra. Né? Os répteis graças ao seu ovo com casca dura. Aqui nas gimnospermas graças a essa semente, né? Que é uma verdadeira fortaleza biológica para o embrião. Tá ok, gente? Essa é uma aula delicada. Eu resumi o máximo possível, tá, gente? Importantíssimo vocês voltarem essa aula quantas vezes acharem necessários, né? E fazerem exercícios. Procurem exercícios na internet para estar amadurecendo isso aí, certo? Vale destacar também que as gimnospermas, né, gente? Como vocês viram, grandes árvores, o seu grande tronco, os seus grandes caules, sofrem um grande prejuízo por conta da indústria madeireira, né, gente? Por serem árvores que produzem muita madeira, infelizmente o ser humano vem destruindo aí várias espécies de gimnospermas, tá ok? Então, até a próxima aula, onde iremos assistir, estudar juntos o último grupo e o mais evoluído grupo de plantas, que seriam as angiospermas, onde agora, além da semente, vem a flor e o fruto. Tá ok, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.